Olá, meus queridos alunos virtuais, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos responder a prova de língua portuguesa da segunda etapa do PAS 2020, do processo seletivo da UEMA. Eu foquei nas questões em que foram pedidos textos das obras literárias Libertinagem e Memórias de um Sargento de Milícias, tá? Foquei aqui na leitura do poema Vou-me embora para Passárgada e disponibilizei esse arquivo aqui, PDF, com as propostas de resolução na descrição do vídeo, tá bom? Então, vem comigo! Bom, pessoal, então eu vou tentar responder as questões de maneira bem objetiva para que o vídeo não fique longo, tá ok? Na questão 2, nós temos um trecho de Memórias do Manuel Bandeira, chamado Itinerário de Passárgada, no qual ele explica o título. Ele diz: vi pela primeira vez esse nome de Passárgada em um autor grego, e esse autor disse que significa campo dos persas, o que suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa de um país de delícias. Então, dessa explicação, você já tira que ele construiu um país imaginário, a partir de um nome que existia mesmo e que sugeriu à imaginação do poeta um outro país imaginário, um país de delícias. Então, no poema, que tem alguns trechos suprimidos e que vocês já conhecem por ter lido a obra antes de fazer a prova, o eu lírico vai criar esse local imaginário, onde ele é amigo do rei e que por isso ele pode fazer tudo o que ele deseja, que na realidade concreta ele não consegue fazer. Então, na letra A, considerando a informação a respeito da Passárgada, que foi dada no trecho disponibilizado, e os versos apresentados, explique a identificação do eu lírico com Passárgada. Então, aqui você precisa explicar o que do eu lírico está relacionado com essa terra imaginária. Então, eu propus a seguinte resposta. O eu lírico projeta em um país imaginário todos os anseios de liberdade, de pensamento e de movimento que lhes são negados ou tolhidos no seu país real, no cotidiano. Passárgada simboliza, pois, a criança interior que gostaria de resgatar, o território onde tudo seria permitido. Letra B. De acordo com o ponto de vista do eu lírico, que sentido o verso Lá sou amigo do rei assume no contexto? Eu procurei fazer essa leitura de acordo com o contexto apresentado na prova, sem inserir informações extratextuais nem nada. Então, eu sugeri assim: o verso Lá sou amigo do rei, que aparece no início e no fim do poema, sugere que essa condição de amizade com a autoridade instituída naquele lugar, o rei, naquele lugar imaginário, perpassa todas as liberdades concedidas ao longo do texto e é necessária para que elas ocorram. Então, aqui eu quis dizer que, como o verso aparece no início e no fim do poema, isso demonstra que é uma condição, ser amigo do rei é a condição necessária para que ele obtenha todas aquelas liberdades citadas no texto. E na questão 3, para responder as questões 3 e 4, você deveria ler o fragmento extraído do livro Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, em que é relatado o primeiro encontro entre as personagens Leonardo Pataca e Luizinha. Então, mesmo que você não tivesse lido o romance, você conseguiria responder a essa questão, só com base no que eles apresentam mesmo. Dê pausa no vídeo agora para que você possa ler o texto com calma e perceba que na questão 3 ele pergunta: a apresentação de Luizinha pelo narrador corresponde integralmente à idealização das personagens femininas comuns aos romances românticos da época? Justifique sua resposta. Não, pois o narrador se permite descrever uma personagem feminina sem exagerar-lhe as qualidades, como era costume na época,
opondo a cada elemento valorizado pelo romantismo uma característica negativa. A palidez, antes vista como qualidade, é aqui inserida numa sequência de defeitos. Porque quando ele diz a moça era alta, magra, pálida, esse pálida está sendo mais um dos defeitos dela, não como nas descrições românticas em que normalmente ser pálida é uma qualidade. O colo, cuja alvura e delicadeza era destacada pelos românticos, é desfigurado pelo contato com o queixo e pelo lenço vermelho, né? Quando ele diz que ela enterra o queixo no peito e quando ela traz um lenço encarnado, ele está quebrando essa imagem, né, de um colo alvo, delicado, com esses elementos que ele insere. Os cabelos compridos e harmoniosos das musas inspiradoras dão lugar a madeixas curtas e despenteadas, compondo uma imagem desagradável. Então, apesar de aqui o narrador tomar como referência esse ideal, né, de beleza, mas ele é inovador para a época porque não era comum trazer uma descrição de uma mulher apontando os defeitos dela. Pelo contrário, né? Parece que só pelo fato de ter uma personagem mulher, ela era sempre colocada como um anjo, né? Como uma musa inspiradora, como eu coloquei. Na questão 4, ele diz: ao longo do fragmento, o termo sobrinha, citado na linha 1, é retomado por meio da referenciação anafórica. Veja que a prova da UEMA se caracteriza por citar bastante termos da gramática, né? E principalmente da teoria de texto. Referenciação anafórica é aquela referência que você faz para citar um termo anterior, né? E a catafórica é um termo posterior. Isso você até aprende nas aulas de redação, né? Porque é um recurso também que a gente utiliza bastante. Para evitar repetir, né, as palavras, a gente retoma aquela palavra com outra, com um pronome, né, com uma expressão sinônima e assim por diante. Então, na letra A se pergunta: transcreva do texto 2 exemplos em que essas ocorrências sejam realizadas com o pronome oblíquo. Mais uma vez aqui a gramática. Destaque na sua resposta o pronome oblíquo em cada transcrição. A questão só pede simplesmente para transcrever, né? Não está pedindo para explicar. Então, você poderia simplesmente abrir aspas e colocar as frases. Só que eu gosto de fazer uma resposta mais organizada, então eu coloquei: o pronome oblíquo funciona como elemento anafórico em Leonardo lançou-lhe os olhos e em vendo-a ir-se, dentre outras ocorrências, para mostrar que você sabe que havia outras, né? Mas você selecionou apenas 2. E eu tive o cuidado de colocar diferentes, né? Porque o li e o a se repetem em várias frases. Em ambas as frases, os pronomes destacados retomam o termo anterior sobrinha, certo? Só para deixar bem explicado. Você poderia ainda dizer, se a questão pedisse, né, que o li é objeto indireto e o a é objeto direto. Na letra B, explique de que forma, no texto, a referenciação contribui para a progressão do discurso. Então, aqui você deveria explicar como é que esse uso dos pronomes faz com que o texto fique mais fluido. Eu coloquei assim: a referenciação por meio de pronomes, evitando usar a expressão através, né? Faz com que o leitor possa acompanhar a longa descrição sem perder de vista que se trata de um único referente, que é sobrinha, e sem ter de repeti-lo várias vezes, né? Dizer toda hora a sobrinha de Dona Maria, né? Luizinha, o que empobreceria o texto. Então, pessoal, vocês viram que nessa prova cai bastante gramática e sempre vai cair o texto literário para você interpretar.
E o texto não literário também, porque a primeira questão era para você interpretar o sentido de humor de uma charge. E na sexta questão você tinha que explicar as expressões partitivas, né? A concordância com expressões partitivas, que é um assunto ali do terceiro ano, né? Geralmente. Então, ficam as dicas aí para vocês estudarem, se prepararem caso façam novamente, tá? Caso ainda vão fazer pela primeira vez a prova da UEMA para os cursos que exigem língua portuguesa. Tá bom? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.